Gente, a nossa intenção aqui é estudar a palavra de Deus, então brevemente eu quero trazer um texto para a nossa reflexão nessa manhã, que se encontra no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. Minha intenção é conversar com vocês, meditarmos juntos dos versículos 57 ao 66. Falei de Samuel, mas dando as boas-vindas aos demais e os parentes de Samuel também aí. Tá bom? Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66. Vamos ler? Diz assim. Está na projeção também, para quem desejar. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada? Vamos? Eu leio os versos ímpares e a igreja lê os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Amém. Vamos orar? Querido Deus, louvamos, ó Pai, por essa manhã tão preciosa, onde estão aqui as pessoas que o Senhor escolheu para estarem, o Teu povo, juntamente com tantas pessoas queridas, Senhor, nossas, que o Senhor nos abençoe por meio da Tua palavra, que ela possa entrar nos nossos corações, produzir fé, arrependimento, nos renovar a esperança, ó Pai, em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Eita, tem gente que está com quase 9 meses, né? Dentre as mulheres, tem gente que está com uns 8 meses. Muitas preocupações vêm com o tempo, né? Mas eu acho que muitas coisas para decidir, durante os relatos aqui que a gente ouviu nesses dias, a gente teve o privilégio de estar acompanhando, né? Algumas dizendo, é o primeiro filho, eu não tenho tanta experiência. Outras tinham tido já 2, 3 filhos, mas não se lembravam e tiveram a oportunidade de relembrar aqui algumas coisas dentro das palestras que foram ministradas. Mas o fato é que tem uma das primeiras decisões, uma das primeiras coisas que as mulheres pensam, que a família pensa, né, ao receber a notícia de que está grávida, de que vai receber um infante, de que vai receber um presente, é escolher o nome da criança. O nome da criança. E aqui eu queria dizer para vocês alguns dos nomes mais escolhidos aqui no Brasil no ano de 2022, os nomes mais usados. Talvez vocês saibam de alguns, talvez tenham alguns aqui representados, pelo menos um eu tenho certeza. Vamos lá. Miguel. Miguel foi um desses nomes. Gael, Arthur temos aqui, né? Helena, Heitor, Alice, Theo, Laura, Davi e Samuel. Tá vendo ainda, tá? Teu nome ainda é famoso, muito procurado. Esses foram os 10 nomes mais procurados no Brasil no ano de 2022. Então tem um bocado desses por aí espalhados, inclusive meu filho. Mas veja que tem uma lista mais atualizada, referente a 2023. Esse dado estatístico não é nacional, mas é local. E tem alguns nomes aqui. São eles, ó. Kael, Ayla Sofia, Ana Lorena, Sloan Jacó,
Laís Gabriela, Ana Beatriz, José Felipe, Sara Francisca, Lara Emanuele, a lista é grande, vou adiantar. Ayla Sofia, estou repetindo já, né? Já é grande e eu estou repetindo, vamos lá. Alicia Maia, Isaac, Maia Rebeca e Gabriel. Essa é uma lista muito atualizada, né? Essas crianças é o nome de algumas das grávidas que estão aqui conosco nessa manhã. Então a gente pode pensar que os nomes são importantes, são uma escolha que a gente pensa, algumas pessoas vão olhar o significado do nome antes de escolher, outras pessoas querem fazer uma homenagem a alguém, né? Por exemplo, eu morei um tempo lá na cidade de Fagundes e teve um pai lá que colocou o nome do filho Eric, para lembrar desse pecador aqui. Não sei se o filho gostou, depois cresce o filho fica opinando, né? Mas pai, por que não mudou meu nome? Por quê? Né? Tem gente que cria enquete de nome de bebê, isso é muito arriscado, mas tem gente que faz. Geralmente a gente não gosta dessa ideia de que outros decidam o nome do nosso filho. Mas teve uma família na Bíblia que não teve essa opção. Eles também não fizeram enquete, mas receberam o nome do filho do próprio Deus. Foi o próprio Deus que deu o nome desse filho, que decidiu. É esse casal que a gente acabou de ler uma parte dessa família, e a gente vai falar um pouco sobre ela, é a família de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel receberam, através de um anjo, o nome do filho, a revelação de que esse casal receberia um filho. E a gente vai contar um pouquinho dessa história melhor para vocês. Então, eles receberam esse nome dado pelo próprio Deus. E o nome da criança, que não estava entre os 10 mais de 2022, e na igreja local aqui também ele não aparece tanto, mas o nome é João. Era o nome da criança. Era alguém que foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. Um profeta, aquele que iria preparar o caminho do Senhor, preparando a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, mas vocês sabem o que é que esse nome significa? Jeová é gracioso. Jeová é gracioso. E sabe de uma coisa? A graça de Deus, ela foi derramada sobre a vida de Zacarias e Isabel. A graça de Deus também é derramada sobre as famílias que andam no temor do Senhor. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a graça de Deus sobre a família. De modo que tem algumas coisas que a família experimenta quando essa graça de Deus é derramada sobre ela. A primeira coisa é que essa graça faz com que a gente experimente da sua bondade. Se a graça de Deus é sobre sua vida, se a graça de Deus está sobre minha vida, sobre a nossa vida, a gente percebe isso. Nós experimentamos da bondade do Senhor. Veja que esse filho de Isabel, ele era um verdadeiro milagre. Talvez um filho muito aguardado durante um tempo, mas o fato é que Zacarias e Isabel, eles já tinham idade avançada. E era um desejo dessa família receber um infante. E foi motivo de oração durante algum tempo. Mas o fato é que esse filho tão aguardado durante tanto tempo não chegou no tempo que eles esperavam, tão rapidamente. Mas eles estavam aguardando por isso. Eles desejavam tanto um filho. E para aquela época, você ser estéril era sinal de maldição. Na nossa cultura de hoje, é meio deturpada, né? Tem pessoas que não querem ter filhos, tem pessoas que acham até estranho se você tiver. Quando a gente escuta aqui alguém que já tem 3 filhos, né? Hoje já é um pouco estranho. E 3 filhos, se for 4 já é aquela coisa. Mas sabe, para a época, e continua sendo até hoje, biblicamente falando, filhos são uma bênção do Senhor. Filhos são bênção do Senhor. A herança do Senhor são os filhos. Agora que ela chega na velhice, juntamente com seu esposo, uma coisa que chama a atenção na história deles é que eles permaneceram temendo a Deus, mesmo na velhice.
Eles não tendo recebido o filho, mas isso não implicou numa mudança de atitude para com Deus, uma frieza espiritual. Há pessoas, há casais, há famílias que se aproximam de Deus com o propósito de receber dele alguma coisa. Mas quando o tempo passa e que eles veem que as suas expectativas elas não foram alcançadas, que os seus desejos pessoais eles não foram alcançados, eles acabam se esfriando, eles acabam se afastando. Mas com esse casal não foi dessa forma. Eles, independente de qualquer bênção recebida por Deus ou de qualquer frustração, eles permaneceram na presença do Senhor, de modo que a Bíblia fala que eles viveram de maneira justa, de maneira íntegra, não somente na presença dos homens, mas na presença de Deus. Porque perceba que ser íntegro na presença dos homens é mais fácil, não é verdade? Num culto, num momento social, quando a gente tem pouco contato. Mas ser íntegro na presença daquele que conhece todos os nossos pensamentos, que sabe todas as nossas palavras antes mesmo da gente dizer qualquer uma delas, ser íntegro na presença de Deus é diferente. Mas a Bíblia fala sobre esse casal dessa forma. Eles andavam na presença do Senhor com integridade. Uma vida de santidade nem sempre nos isenta de sofrimentos. É uma lição que a gente aprende aqui. Era um casal que estava na presença do Senhor, mas não recebeu no momento que eles queriam, que eles desejavam, o filho tão esperado. Isso nos fica como lição. Nem sempre uma vida na presença de Deus significa dizer que a gente vai estar livre de sofrimentos. A gente precisa lembrar de Jesus. Alguém que foi mais íntegro do que Jesus, vocês conhecem? Ele, como filho de Deus, ele pisou essa terra. E ele não conheceu o pecado, mas viveu de maneira íntegra diante de Deus e diante dos homens. No entanto, a vida de Jesus foi uma vida marcada pelo sofrimento. Mas esse foi um sofrimento que tinha um propósito muito claro, que era salvar pecadores. E ele veio e viveu essa vida justa. E ele sofreu por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo. Sabe que uma coisa que a gente precisa lembrar é que o sofrimento ele não tem a palavra final. Deus tem santo propósito. Um santo propósito ao cumprir e ao nos permitir passarmos por tribulações. Por meio do sofrimento de Jesus Cristo, nós alcançamos a verdadeira alegria. Sabe que às vezes pensamos que Deus esqueceu a nossa oração. Eu não sei até que ponto esse menino estava sendo aguardado e chegou um momento talvez que Zacarias e Isabel disseram, vamos deixar de orar? Passou muito tempo. E ela via no seu corpo essa marca, de maneira um sinal muito claro, dizendo, Isabel, o tempo acabou para você. Você não tem mais tempo de engravidar, o seu corpo não responde mais. Você não é mais frutífera. Eu não sei quando foi que eles engavetaram ou se isso aconteceu na vida deles. Mas tem oração que a gente esquece. Mas eu pergunto a você, Deus, ele se esquece de alguma oração? Ele se esquece? Por acaso algum anjo bate na porta de Deus dizendo assim, Senhor, o Senhor esqueceu desse pedido? Não. Deus nunca esquece. Talvez ele não responda porque não é da sua vontade, porque não é o melhor. Não é a vontade dele para a sua vida. Mas isso não significa que ele esqueceu. Mas dentro do seu santo propósito, de fazer com que o seu nome seja glorificado e de cumprir todo o seu propósito na vida dos seus, ele não se esquece. Ele não se esquece de nenhuma oração. Isso é tão extraordinário. Uma criança que ora ao Senhor, ou um ancião que fala com Deus. Essas orações, se feitas segundo a vontade do Senhor, elas são guardadas por Deus. De modo que nós podemos confiar nesse Senhor que não se esquece de nenhum dos nossos pedidos, de nenhuma das nossas súplicas. E isso aconteceu aqui com Zacarias e Isabel. No verso 13 do capítulo 1 diz assim, Zacarias, ele recebeu uma visita do anjo Gabriel quando estava no templo,
como sacerdote que era, existia toda uma escala no templo para ele oferecer. Nós estamos numa estrutura ainda de Antigo Testamento, onde hoje nós temos um culto simples, né? Tudo aponta para Jesus Cristo, a palavra, os louvores, as orações. No Antigo Testamento tinha uma estrutura um tanto quanto diferente, de rituais ali no templo, mas todas com o mesmo propósito, de apontar para Deus, de glorificar a Deus, no aguardo do Senhor Jesus Cristo, que já aconteceu hoje. Mas veja que nessa estrutura, o anjo quando chega a Zacarias, diz assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Não temas, a sua oração foi ouvida. Eu não sei se Zacarias ficou pensando, como assim? Qual oração? De tantas orações que eu já fiz na vida. Mas sua oração foi ouvida. Nos versos 57 e 58, a gente vê um cumprimento dessa palavra. A notícia ela se espalha que aquela senhorinha, Isabel, estava grávida, mas ela acabara de ter um filho. E é isso que vai dizer no início do versículo 57, no versículo 58. As pessoas, a família, a vizinhança, ouve que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela. Veja que ela experimentou o quê? Da grande misericórdia. Sabe? Da família, quando a graça de Deus é derramada sobre nossas vidas, nós experimentamos da misericórdia dele. E não é só misericórdia, que por si só já é um termo muito forte, mas aqui está dizendo de grande misericórdia. É como se a vizinhança estivesse dizendo, não tem aquela mulher, sabe, que ela chorava porque não tinha filhos, talvez. Aquela mulher que era estéril e a fama de alguém que é de alguma forma desafortunada, alguma pessoa que é marcada pela vida através do sofrimento, essas pessoas elas acabam tendo certo destaque, né? Trazendo uma comoção, a fama se espalhando, e naquela pessoa, olha, eu acho que ela é uma amaldiçoada. Nas conversas, talvez esse fosse o assunto. Olha, o marido dela é Zacarias, como se fosse um pastor, e ela sofre desse jeito. Tem alguma coisa errada. Mas eis que a notícia se espalha. Ela foi visitada, né? O marido foi visitado por Gabriel. A notícia se espalha e o cumprimento chega. Aquela mulher, a mulher que aguardava com tanta expectativa e que tentou ser vencida pelo tempo, a sua perseverança, agora estava com o filho nos seus braços. Eu não sei quais as expectativas que vocês tinham acerca dessas crianças que estão na barriga de vocês. Ou dos filhos que já nasceram, ou de tantos outros sonhos e projetos. Mas o Senhor Deus é um Deus que é misericordioso. Ele nos trata não segundo aquilo que nós merecemos. Misericórdia tem esse termo, essa conotação assim. É Deus me tratar de uma forma que eu não mereço. É Ele olhar para a minha miséria e se compadecer. E talvez você tenha sentido falta, nesses dias ou durante a sua vida, de alguém com esse olhar de misericórdia, com essa ação, com essa atitude. O Senhor Deus é um Deus misericordioso. Essa é a graça de Deus derramada sobre nossas vidas. Mas uma segunda coisa, é que essa graça que é derramada sobre a família, ela transforma a incredulidade, a falta de fé, em convicção. Veja só que a notícia se espalha. A vizinhança está celebrando o nascimento de João. Está todo mundo comemorando. Os parentes, às vezes, têm umas lembrancinhas, né, que as mamães fazem quando recebe alguma visita. Então, estava tudo preparado. Só que tem uma pessoa que não está falando absolutamente nada. Está todo mundo comemorando, todo mundo conversando, e tem um calado. É o pai, Zacarias. Sabe por quê? Não é porque ele era chato ou tinha perdido a voz quando recebeu a notícia assim, ficou, né, tão emocionado que perdeu a voz. Mas quando ele estava no templo, oferecendo incenso, em oração na presença de Deus, subitamente ele recebe uma visita. E quando ele recebe a notícia do nascimento de João, ele age de maneira um tanto quanto esquisita. Olha o contraste. Olha o texto angelical. O anjo preparou um texto, meu amigo, para dizer, para dar aquela notícia. Ele disse assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas,
porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Olha só, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito, e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Que texto maravilhoso, que profecia extraordinária! Era para esse pastor, era para Zacarias assim ficar efusivo de alegria, dando glórias. Olha a resposta dele. Contrastante assim. Então perguntou Zacarias ao anjo: como eu vou saber isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Veja, a resposta não foi compatível. Era um mensageiro divino que estava trazendo essa boa nova, e ele vai usar esse termo, é boa nova. Mas a resposta de Zacarias, talvez com seu coração já árido, seu coração já, depois de tanto tempo, talvez a memória não tão boa, ele não sabe como é que isso vai se cumprir. E isso, esse termo, essas palavras dele, são uma demonstração de uma certa incredulidade ou falta de fé. Às vezes somos frios também, tardos de coração. Esquecemos que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa em qualquer tempo, da maneira que Ele quer. Nos esquecemos muitas vezes que esse é um Deus todo-poderoso e que as suas promessas, elas não caem por terra. Elas não voltam vazias. O céu vai passar, a terra vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E aqui, nós nos lembramos que um homem piedoso, eu disse para vocês no começo, é o mesmo, viu? Que é justo, piedoso. E quem disse isso não foi o pastor da igreja, não. Não foram as pessoas, foi o próprio Deus. Ele era justo na presença de Deus. É esse homem de fé, é esse homem de Deus que agora, na presença de Gabriel, está dizendo assim, como é que isso vai acontecer? Sabe de uma coisa? Todos nós temos o mesmo sobrenome. Como assim o mesmo sobrenome? Nosso sobrenome é Adão. Todos nós. O homem mais santo, mais consagrado dessa terra, ele está sujeito ao erro e à falha. Nós estamos sujeitos ao pecado. Por quê? Por causa da raiz do pecado. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva resolveram virar as costas para Deus, quando deram ouvidos à serpente, quando foram enganadas, ludibriadas por uma proposta que era assim tão atrativa, mas era mentirosa e enganosa. Desde aí, quando o homem desobedece a Deus, toda a raça humana cai em pecado. Então, até esse bebezinho, daqui uns dias vocês vão estar com um bebezinho no colo. E aí vai ter gente que vai dizer que é um anjinho. É um anjinho. Ele pode até ter o nome de Gabriel. Mas não é anjinho, não. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Sabe, nós precisamos ter esse cuidado também. Estamos sujeitos ao pecado e precisamos o quê? Pedir misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. O que foi que aconteceu? A sentença. Gabriel disse assim: olha, você vai passar um tempo aí sem falar. Ele estava se comunicando só através de gestos ou através de um tablet da época, uma tabuinha, escrevendo. Eu acho que algumas esposas que já reclamam do marido que fala um pouco, né? Imagine só. Ficou sem falar. No verso 59 vai dizer que eles cumprem um rito. João
é levado ao 8º dia para a circuncisão, que era um rito dos hebreus, lá no Antigo Testamento, por meio do qual eles demonstravam a fé e a obediência a Deus. Toda criança do sexo masculino tinha tirado parte do seu prepúcio, do órgão masculino, já no 8º dia de vida, ela carregava a marca no seu corpo, aquela marca mostrava que ele era da família da aliança, da família da fé, da família de Deus. Em termos comparativos, né? E para a gente compreender melhor, hoje em dia a gente tem uma ordenança chamada, me lembre, o batismo. O batismo, estava lembrando de Santa Ceia, não é Santa Ceia. O batismo, não é? Que vem em substituição a esse rito do Antigo Testamento. Mas tudo isso dentro de uma estrutura de fé. João é levado ao 8º dia, ele é circuncidado, e o assunto do momento, sabe qual era? A escolha do nome do menino. Na enquete lá do povão, só dava o nome de Zacarias. Todo mundo dizia, o nome dele vai ser Zacarias. Outro dizia, o nome dele vai ser Zacarias. De alguma forma, isso era comum, nem tanto, talvez mais um nome de um parente, mas o pessoal estava escolhendo lá, todo mundo escolhendo o nome do menino. Era Zacarias, Zacarias. Só que a mãe vai dar a resposta, dizendo assim, de modo nenhum, verso 60. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Era o nome que Gabriel tinha dito a Zacarias, e que Zacarias tinha transmitido a Isabel. E veja que interessante aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse fato é que há um alinhamento entre o marido e a esposa. Mesmo numa possível dificuldade de comunicação, ela sabia muito bem o que ele queria e, de certa forma, ela atendeu o que o esposo tinha dito, porque, por sua vez, o próprio Deus já tinha dito, né? Mas há na família essa necessidade de haver o quê? Harmonia, de haver entendimento, de caminharem juntos num só propósito, numa só fé, num só amor, numa só esperança. Sabe? Ainda que o seu esposo ou esposa, seu cônjuge tenha alguma dificuldade, talvez até uma debilidade, alguma coisa física ou de outra ordem, mas veja que isso não impediu-os de quê? De estarem juntos, caminhando no mesmo propósito, em submissão a Deus, em fé. Outra coisa aqui é que é interessante a gente pensar no envolvimento do pai. Às vezes, questão de nome, assim, eu não sei. Tem um filho aqui, eu estava conversando com a mãe, que o nome do filho vai ser o nome do pai. Porque o pai chegou e disse assim, é o meu primeiro filho, então vai ser o meu nome. Está aqui, não sei se é a pessoa... Né? Sei sim. É, né? Pronto. Aí, pronto, vai ser o nome dele. Mas, sabe, às vezes os maridos não se envolvem tanto com as questões do lar, questão comum do lar. Isso é só uma analogia para a gente entender melhor como é importante a família caminhar juntos, estarem juntos nas decisões, buscando na presença do Senhor sabedoria, discernimento, ter o apoio. E veja só, no verso 64 diz que imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedia a língua, falava louvando a Deus. Foi o quê? Perguntaram a João. Eles disseram, olha, essa mulher não sabe não. Eu acho que vamos dar ouvidos ao marido. Ouvidos de certa forma, né? Ele pega uma tabuinha e escreve qual vai ser o nome do filho. O nome do filho é João. E assim que ele escreve, o texto vai dizer que a sua boca se abre, a língua é desimpedida. E o que ele vai fazer? Louvar ao Senhor. Ele vai exaltar o nome de Deus. Talvez durante todo aquele tempo que ele estivera sem falar, uma notícia tão maravilhosa, uma coisa que a gente gosta de botar o quê? De publicar, de botar no Instagram, você pai, você mãe, e ele estava impedido de contar as maravilhas do Senhor. E aqui ele vai querer tirar o atraso. Ele fala louvando a Deus. Isso nos ajuda a entender, irmãos, que nós precisamos sempre crescer na fé. Sempre crescer na fé. Nós precisamos sempre confiar mais em Deus. Zacarias nos deixa esse exemplo. Tem um homem, um pastor dos Estados Unidos, que ele se chama Aiden Wilson Tozer. Ele é conhecido mais popularmente como A.W. Tozer. O
pastor muito sério, conferencista, escritor, falava muito sobre vida de consagração, mas teve um relato sobre a vida dele que me chamou a atenção. Foi dito sobre ele que ele considerava a família uma distração do objetivo supremo de conhecer a Deus, como se fosse um obstáculo. Ele não acompanhou sua família de perto, não fazia culto devocional em casa, não discipulou seus filhos e praticamente a sua esposa chegou a criar os seus 6 filhos praticamente sozinha. E quando estava lendo isso, a gente, meu Deus, um homem de Deus, que está sujeito a fraquezas e a falhas. E eu fico a pensar, meu Deus, um homem como A.W. Tozer, um homem consagrado, estava sujeito a essas faltas. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Somos fracos, podemos falhar. E você, pai, em algum momento, você pode falhar e talvez você, enquanto pai, esteja aqui nessa manhã pensando, eu já cometi tantas falhas. Você, mãe, não pense que você vai ser perfeita para com seu filho. Você pode falhar. As mamães mais experientes aqui já têm já sabem disso. Falhamos, pecamos mesmo sem querer. Mas saibam que mesmo onde o pecado chegou, a graça de Deus ela vem de maneira muito maior. Abundantemente ela é derramada sobre nossas vidas, apesar de nós, e mesmo quando falhamos, mesmo quando faltamos. Talvez nessa manhã você fique pensando, eu não sou lá essas coisas como pai. Como mãe, você seja sendo acusado em seu coração de tantas fraquezas. Mas saiba, a graça de Deus é poderosa para perdoar. Uma terceira coisa que eu quero falar para vocês é que a mão do Senhor acompanha nossos filhos, as famílias que são alvos da graça do Senhor. O pai, Zacarias, era sacerdote. O filho é profeta. E ele, João, foi o escolhido de Deus para falar, para preparar o caminho daquele que é profeta, sacerdote e rei, Jesus Cristo. Foi aquele que foi à frente, adiante, pregando mensagem de salvação no deserto para as pessoas. Esse era o ministério de João. Mas antes disso acontecer, no versículo 26, as pessoas olhavam para aquele menino e eles começavam a indagar, dizendo assim, o que virá a ser este menino? Porque muitos milagres estavam acontecendo, uma família já numa idade avançada recebeu uma mensagem de um anjo, o menino ele nasce, tantos eventos estão acontecendo. Lembremos que aqui o nascimento, a gravidez de Isabel, ela coincide com a gravidez de Maria, que vai ter o Senhor Jesus Cristo. Então, assim, era um tempo intenso. Estava que nem esses dias aqui de quinta-feira para cá, um tempo intenso. Mas as pessoas perguntavam, o que virá a ser este menino? De fato, ele veio a ser um grande homem de Deus, como diz no verso 76. Quando Zacarias vai cantar, quando ele vai recebendo de volta a sua voz, ele vai louvar ao Senhor. E uma partezinha desse cântico só, depois você pode ler todo o capítulo em casa, vai dizer assim, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Nós queremos muito, sonhamos alto para os nossos filhos. Foi dito aqui na ministração da nossa expectativa. Às vezes a gente pensa, deseja que o nosso filho seja uma pessoa boa, ou que ele alcance certas vitórias e sucessos na vida. Isso não é errado, de fato. Mas tudo isso é importante. Mas a fé em seus corações, o temor de Deus, coloca todas essas outras coisas em segundo plano. Tudo vira segundo plano. Sabe que nem sempre, quando nós ensinamos o caminho ao nosso filho, na expectativa de que essa fé prospere em seus corações, isso é o melhor de Deus para a vida dos nossos filhos.
Isso é o melhor de Deus para a nossa vida. Esse é o melhor de Deus para a nossa família. No entanto, nem sempre a gente vai perceber isso como o melhor. Nem sempre vai ser o mais confortável. Nem sempre o nosso filho, crendo em Deus, vai tomar as decisões mais fáceis. Vai ter o caminho mais tranquilo. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que vier após mim, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Confortável não é, mas é o melhor caminho. Talvez implique em perdas, em sofrimentos, em perseguição, em morte. Esse profeta aqui, João Batista, eu não vou me delongar nisso, mas o preço pago por ele, por seguir a Cristo, foi a morte. Mas não pense que ele reclamou, não. Sua maior glória era Jesus Cristo. Talvez implique num chamado missionário. Talvez implique em alguém que vai para outro lugar. Talvez você queira seu filho pertinho aqui, mas de repente no seu ventre aí está um missionário. Talvez um pastor. Talvez alguém que vá viver uma vida de sofrimento por causa do Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer que essa é a glória não só para os nossos filhos. Esse é um grande privilégio. Mas se for o chamado para as nossas vidas, é um grande privilégio. Tomar decisões difíceis. Tomar o caminho da cruz. É o melhor caminho. Porque esse foi o caminho de Jesus Cristo. E ele disse: venham depois de mim. Mas não para alcançar salvação por meio do sofrimento. Jesus sofreu uma única vez para nos livrar da ira vindoura, da condenação eterna, e para nos dar a vida eterna. Esse é um caminho talvez mais difícil para os nossos filhos. Tem um exemplo aqui da igreja, de Leninha. Eu estava pensando, eu vou falar. Se der tempo, nem dá tempo, mas eu vou falar. Leninha é uma jovem da nossa igreja, adolescente, que teve um tempo que ela estava na escola sofrendo bullying, que as crianças, as jovenzinhas, elas falavam certos assuntos que ela não se sentia confortável e acabava se afastando em alguns momentos que percebia que aquilo de alguma forma não agradava a Deus. Ela começou a se afastar um pouco e começaram a falar dela, né? Tu só quer ser santa, tu só quer ser isso, só quer ser aquilo, alguma coisa do tipo. E ela chegava em casa chorando. A mãe ficava aflita. E aí resolveu um dia ir lá na escola. Vou conversar. Vou tirar essa menina da escola. Quando chegou lá, falou com a docente, né? E aí, tudo bem. Quando voltaram, estava tudo resolvido, no sentido de que ela vai mudar de escola. Quando estavam voltando no carro, Leninha começou a chorar. E a mãe dizendo: você vai sair da escola, já está tudo certo. Ela disse: mãe, eu não posso sair daquela escola. E a Dilene disse: mas por quê, filha? Como é que as minhas amigas vão ouvir de Jesus? Como é que as minhas amigas vão ouvir de Jesus? Às vezes nós queremos proteger os nossos filhos demais. Sabe? O Senhor é com eles. Você não pode proteger, mas se eles vão para anunciar o Evangelho, essa é a maior honra que nós podemos ter e receber. Em meio ao sofrimento, talvez essas sejam as opções que o seu filho irá escolher. Deus queira que seja a opção que meu filho venha a escolher, que seja a sua opção também. O caminho que glorifica a Deus. Não meu, Senhor, mas teu. Não meu, Senhor, mas teu. Existe o caminho da consagração. Consagremos os nossos filhos ao Senhor. As pessoas perguntavam: o que virá a ser este menino? Perceba que são as pessoas que estão falando. Acho que uma das nossas maiores preocupações se dá por causa dessa ansiedade. O que é que esse menino vai ser? Às vezes somos pessimistas. E se eu morrer? Já pensou isso? Às vezes quando a gente fica pensando, né? E se ele se desviar do caminho do Senhor? E se acontecer isso, aquilo? Com quem ele vai se casar? Às vezes é um otimismo exagerado. Ele é bonzinho. Ele vai ser pastor. Ele é bonzinho demais, esse menino. Já é outro extremo. Às vezes as expectativas dos outros.
que é que os outros vão falar do meu filho se ele tiver sucesso? O que é que as pessoas vão falar do meu filho se por algum acaso ele tropeçar? É sempre, a gente fica a julgar o sucesso e insucesso por outras lentes. O que é que vai ser esse menino? Eu queria que você repetisse comigo só o finalzinho do versículo 66. Finalzinho do versículo 66. Diz assim: e a mão do Senhor estava com ele. Vamos repetir todos? E a mão do Senhor estava com ele. Vamos dizer mais uma vez? E a mão do Senhor estava com eles. É isso. Se a mão do Senhor estiver com os nossos filhos, basta. Que Deus o abençoe. Qual o significado de João? Vocês lembram? Jeová é gracioso. Vocês sabem o significado do nome Jesus? Emanuel é um dos nomes. Jeová é salvação. A missão de João foi preparar o caminho do Salvador. Jeová é salvação. Aqui na igreja temos uma família que tem por sobrenome Macanda. Mas eles não eram naturalmente macandas. A família do pastor Flauber tem esse sobrenome. Você sabe o que significa esse sobrenome? Esse nome é o nome do filho de Mebá, um pastor concomba lá do Ghana, convertido ao cristianismo. Macanda significa: olhe para mim e para minha família. Não importa o que fomos ou fizemos no passado. No futuro seremos vencedores. Eu fui a pessoa escolhida para pregar hoje também. Gil falou que era ter sido a pessoa errada para falar. Olhe para mim e para minha família. Não importa o que fomos ou fizemos no passado. No futuro seremos vencedores. Não é sobre o nosso nome. Não é sobre a nossa história. Não é sobre a nossa força. Não é sobre a nossa herança. Não é sobre as nossas fraquezas. É sobre aquele que tem um nome acima de todo nome. E resolveu nos chamar para fazermos parte da família de Deus. Talvez seu nome seja feio. A sua história seja suja, esteja manchada pelo pecado. Deus, por meio de Cristo, ressignifica nosso nome, nossa história. Ele cura nossas feridas. Ele nos dá um novo nome. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus deseja visitar famílias. E não famílias aparentemente certinhas, mas famílias quebradas, problemáticas, histórias partidas, problemas irremediáveis. Achegue-se a Cristo. Ele perdoa pecados. Ele transforma histórias. Ele derrama graça sobre famílias. Ele derrama graça sobre pecadores. Chegue-se a Cristo. Amém. Vamos cantar um louvor? A gente cantou no começo, Deus alcançou e modificou toda a minha casa, né? Vamos ficar de pé? Se puder, vamos cantar esse louvor. Se você quiser, se entregue a Cristo nessa hora. Entregue a vida do seu bebê. Você que é pai, se entregue a Cristo. Você que é mamãe, se entregue a Cristo. Você diz, eu já me entreguei, se entregue de novo. Zacarias é uma prova de que a gente precisa se entregar de novo, de novo, de novo. De novo e mais uma vez. Não é sobre nós. É sobre Cristo.